Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias ao Criador. É sempre um privilégio, uma alegria poder deixar registrado aqui no canal palavras que edificam. Esse é o objetivo do canal, trazer palavras que edificam, porque são entendidas de modo espiritual. Então nos leva a ser edificados. Amém? Esse é o foco, para que haja de fato sentido na vida cristã. Tem que ter apego, conhecimento, consciência do sentido da vida cristã, né? Para que não possamos ser como folhas levadas ao vento. Amém? E hoje o assunto será o Vale de Acor. Uma palavra muito forte, que no sentido de exortar, serve para todos os tempos, inclusive para o nosso. Eu espero que fique muito bem esclarecido, porque é uma palavra muito forte e edificadora, amém? Então assista até o final, dá o seu joinha se edificou sua vida, se está edificando a sua vida. Se inscreva para dar relevância ao canal, porque assim você vai estar sendo um semeador de bons conteúdos, né? Você estará contribuindo para que a mensagem do reino tenha força, para que a luz chegue a outras pessoas e o canal tenha relevância. Dá o seu joinha, se inscreva, você será notificado. E é claro, o objetivo é que outras pessoas sejam alcançadas, para a glória do Criador, amém? Então, o título está aí, o Vale de Acor versus o povo do Senhor, porque vocês vão entender que tem todo sentido, amém? O vídeo anterior foi abordada a questão do temor e conhecimento, que são fundamentais de alguém que está alicerçado. Tem o conhecimento e tem o temor do Criador. Então, o canal tem esse objetivo também de estar sempre dando continuidade ao entendimento da letra de modo espiritual. Então, qualquer vídeo que você assista, é importante assistir desde o início, mas você será edificado com certeza. Aqui em Josué, capítulo 7, vou precisar ler todo o capítulo, é até o versos 26. É necessário porque esse capítulo, ele aborda a questão da santidade e da grande, mas é grande responsabilidade que pessoas que denominam-se cristãos e professam a fé precisam ter em mente, porque dizer que é cristão, dizer que tem fé, dizer que crê na palavra do Criador é uma responsabilidade muito grande, porque vem junto a professar a fé, a considerar-se cristão, uma responsabilidade diante do Todo-Poderoso. E Josué 7 vai deixar isso bem claro, então eu vou ler, vocês prestem muita atenção, acompanhem. O pecado de Acã e suas consequências. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Apossou-se de algumas delas e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Primeiro ponto aqui por enquanto.
Perceba que a ação de uma pessoa sobrecai as consequências sobre a vida de um povo. Estejam muito atentos a isso. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes, abre aspas, subam e espionem a região, fecha aspas. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, abre aspas, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército. Aqui, por enquanto, é apresentado uma estratégia a Josué. Continuando. E ordenou-lhes, subam e inspecionem a região. Fecha aspas. Os homens subiram e inspecionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, abre aspas, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos, fecha aspas. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, abre aspas, ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor? Agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os mais habitantes desta terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Fecha aspas. O Senhor disse a Josué, abre aspas, levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou. Violou a aliança que eu lhes ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Então, por enquanto aqui, percebam que o que prevalece aqui é o olhar do Todo-Poderoso. Não se pode fazer nada escondido dele. A responsabilidade dessa tribo de Judá, encarregado a serem os levitas, a serem as pessoas a consagrarem-se, a serem consagrados, né? E levarem as ofertas, sacrifícios em prol da expiação do pecado do povo.
Então eles tinham uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade, hoje, pós Yeshua, pós o sacrifício, pós a nova aliança, depois eu vou falar a respeito disso, ela se tornou ainda maior. Antes, pela sombra das coisas que viriam e vieram, se cumpriram no Filho, hoje nós podemos contemplar, através da leitura bíblica, os feitos do Todo-Poderoso para santificarmos e atentar, então, o que é consagrar-se, a ser consagrado ao Senhor. Como diz Romanos 12, Paulo exorta: rogo-lhes, pois, que lhes ofereçam em sacrifício vivo, santo ao Senhor. Esse é o culto racional de vocês. Sacrifício vivo e santo é uma consciência, uma mente diária voltada à exortação bíblica, a um tempo de renovo, a uma consciência, como diz lá em Romanos 6, que morremos na semelhança da morte de Yeshua e ressuscitamos na semelhança da ressurreição dele, da sua ressurreição. Então tudo leva à consciência, é esse o objetivo do canal. E parece que há uma dificuldade tremenda, porque o número de inscritos não cresce, porque é uma batalha espiritual grandiosa. Existem pessoas que estão dando conteúdo de desgraça, conteúdos de esperanças que não estão de acordo com a palavra do Criador, e percebe-se que volta-se a egos e as pessoas amam essas coisas. Vou colocar aqui como, abre aspas, o Israel do Senhor, fecha aspas, ama tudo aquilo que não edifica. Mas precisamos buscar, lutar contra essas forças que estão nas regiões celestiais, que impedem que as pessoas entendam o sentido da vida cristã. E aí permanecem no estado de calamidade. Porque aqui chegaram ao ponto de não considerar as coisas que eram consagradas ao Senhor, porque existia a necessidade da tenda, dos utensílios sagrados, porque era sombra. Mas agora estamos no tempo da graça. O Filho foi o cumpridor do que fora dito a respeito dele, a respeito da santidade, da questão do resgate, e por isso foi estabelecida uma nova aliança. Então temos acesso o que é santo para vivermos de acordo. E aí, como é que está o mundo hoje? O povo do Senhor. O povo está se consagrando? O povo está se atentando ao Evangelho, que nos ensina o que é sermos santos, o que é ser santificado, o que é ter um culto racional? Será que as pessoas estão atentas a isso? Então, o que as pessoas estão... Quais são os erros que as pessoas estão cometendo por não estarem voltadas a esses ensinos que liberta, que salva? Tenta fazer a comparação, a atitude ao comportamento de Acã, continuando. Então o Senhor diz aqui no versos 10, Israel pecou, violou a aliança que eu lhes ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Olha aqui a afirmação. Por isso, o peso de não ser consagrado, o peso de não ser obediente, o peso de não ser renovado, é não conseguir resistir. Não vou colocar nem os inimigos, mas vou colocar tudo aquilo que é contrário à vida santa. Tudo aquilo que é ao contrário ao Criador, à sua doutrina verdadeira. As pessoas não conseguem resistir.
Por isso você entende hoje tantos escândalos, que, ao meu entender, estão apenas se revelando. Quando colocam qualquer coisa antes da consciência de que quem está no centro da adoração é o Criador, seu Filho, quem deve estar no sentido da vida para professarmos a fé santa, a vida cristã, é a palavra do Criador. Se existem outras ocupações, as pessoas estão profanando o santuário, profanando o que é o corpo, o templo, morada do Espírito. As pessoas estão profanando. Isso é muito triste. Roubou-as, escondeu-as e colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem. O Senhor coloca aqui ainda por misericórdia uma decisão, poder de decidir, né? Demonstra aqui a misericórdia do Senhor. Se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição, vá, santifique o povo, diga-lhes, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez, a tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo, com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carme, filho de Zirri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então, Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não esconda nada. Acã respondeu, abre aspas, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e a puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou a Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa
a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué, abre aspas, por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça, fecha aspas. E todo Israel apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Então aqui nos passa muita lição, muita. E vocês percebam que era olho por olho mesmo, porque a ação, a atitude de uns prejudicava a todos. E o povo julgava de acordo, para que o mal não permanecesse sobre um todo. Hoje, o que o Senhor espera de nós hoje? Porque se for, vou colocar aí como exemplo, uma determinada, não vou citar nome porque são muitas, determinada congregação. Aí se descobre uma falha entre os consagrados, entre aspas, pelos homens. E essa pessoa ela é julgada pela congregação, porque existe essa permissão, é bíblica. E supondo aí que depois de ser chamada a atenção, essa pessoa se arrependa, essa pessoa faz como Zacarias, se arrepende, devolve, ou se conserta, dependendo aí do dano, do que se causou, se tiver conserto, aleluia. Mas existe algo terrível que é o ego e a permanência na desobediência. E por causa disso, dá para entender porque que toda a congregação não vê milagres, não vê arrependimentos de pecados, não vê pessoas fazendo diferencial por serem libertas, não vê a exposição do evangelho que liberta, exortação, em cima de exortação, porque esse é o objetivo da reunião da congregação. Então se explica tudo. Por causa de um ou alguns, vem o mal, porque não conseguem lutar contra os inimigos. E o que Efésios diz? Que a nossa luta não é contra pessoas, nem carne, mas contra potestades, hostes que estão nas regiões celestiais. Então a luta é espiritual. A partir do momento que você se considera crente, evangélico, católico, espírita, cristão, que já é um patamar elevado a questão do cristão, crer e estar em Cristo. Então essas pessoas, se consideram, devem entender a responsabilidade da vida cristã. E ainda mais, não assentar-se na mesa de escarnecedores. Porque quem é escarnecedor? Quem escarnece da palavra do Criador. Então, entendam que o perigo está onde não devia estar. Aqui, Acã, fazendo parte do clã, fazendo parte da tribo de Judá, cobiçou os utensílios. Ele não havia comunicado ninguém. E quando existe a gravidade, quando existe o erro por debaixo do tapete,
que muitos não têm conhecimento, o Criador traz as claras. Por isso que ele fala que não há nada escondido que não seja para que venha a ser revelado. Uma hora ou outra o Senhor traz. Então é uma situação delicada e que as pessoas devem se aprofundar, atentar-se, a não sentar na mesa de escarnecedores. Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. O Senhor fala em Apocalipse, é o povo dele. O Senhor está pedindo para que não se contaminem. É uma responsabilidade pessoal. As pessoas confundem estar em meio a congregar como fazer parte do corpo de Yeshua. Fazer parte do corpo de Yeshua é muito mais profundo. É uma responsabilidade imensa. Entende? Então aqui faltou essa obediência da parte de Acã. E vocês viram aí que eu li qual foi a grande consequência. Não houve piedade, não houve compaixão. E aqui em Hebreus, deixa eu procurar aqui, peraí. Aqui em Hebreus 10, a partir do versos 26, olha só o que diz. Porque é um apelo do apóstolo à perseverança. Eu vou ler a partir do versos 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeita a lei de Moisés, quem rejeitava, melhor dizendo, né? Que é o que está escrito aqui. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Qual mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, abre aspas, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, fecha aspas. E outra vez, abre aspas, o Senhor julgará o seu povo, fecha aspas. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então a responsabilidade só aumentou. Porque o que foi feito por nós, para que possamos ter acesso à vida espiritual, para que possamos ter a esperança de vida eterna, para que possamos ter a certeza absoluta que prostramos e o Criador nos ouve, por conta de sermos santificados pela palavra, por conta de perseverarmos, ouvir esses conselhos aqui do apóstolo Paulo. Então o Criador ouve a oração do justo e ela não fica sem resposta. Pisar ao sangue do Filho, profanar o Espírito da graça, é apagar o Espírito, é não aceitar a exortação, é não querer entender a palavra e o seu sentido espiritual. É relutar a ser santificado pela palavra, como diz. É bom ler. Eu sempre cito essa passagem. João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Yeshua pede aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quer ser transformado? Quer reconhecer, valorizar o que foi feito por nós? Foi estabelecida a nova aliança. Leia Hebreus para entender a nova aliança. O sangue puro de um justo foi derramado. E com a consciência de que tudo foi por nós, para nos transformar, para nos trazer
a condição de adorador em espírito e em verdade, a sermos lapidados como o diamante bruto, passar a ter brilho, como a lagarta que passa pela metamorfose e transforma-se numa borboleta. Então o Senhor, Ele ensina através da palavra, e quando temos conhecimento da palavra, Ele continua nos ensinando através da sua criação. Vemos a mão dele em tudo. Não tem como não ser santificado, não ser transformado, não ser renovado, não andar em caminho justo, amar a verdade. Então percebemos as dificuldades de um grande número, e essas atitudes de profanação faz com que mal venha sobre uma nação. É algo ainda mais profundo. Não só em uma congregação, não só em um estado de um determinado país, mas venha sobre a nação, sobre um todo. E os inimigos, acreditem, são inúmeros. E caso eles venham vencer, trazendo mal sobre um grande número, é por conta da falta de conhecimento, da falta de ajustamento, porque é um povo que está ajustado. Veja que Josué não hesitou em levar Acã, toda a sua família e todos os seus pertences, até objetos, diante do Todo-Poderoso para que fossem julgados. É algo muito profundo. E foram julgados severamente. Julgam vocês qual castigo merece quem pisou o sangue da aliança. Negar o evangelho da graça. Não aceitar ser santificado pela palavra do justo, do Filho. Será um castigo ainda mais severo. E para dar complemento, deixa eu ver aqui. Primeiro. 1 Pedro. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versos... Deixa eu ver aqui, peraí. Versos 15 e 16 diz: Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Em tudo o que fizerem. Pois está escrito, abre aspas, sejam santos, porque eu sou santo. Fecha aspas. Volto a colocar a questão da responsabilidade. Não é simplesmente dizer eu sou, eu faço parte, eu creio, mas é também